Bom, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento, retirando o gás carbônico do ar e a energia do sol. Através desse processo, a planta produz o seu próprio alimento, que é constituído essencialmente por glicose. À medida que a planta vai produzindo glicose, ela acaba eliminando o oxigênio. A glicose também auxilia a planta na realização das suas funções metabólicas, sendo seu principal combustível. A fotossíntese também é responsável por transformar a energia luminosa em energia química. A fotossíntese também pode ser caracterizada como um processo básico de transformação de energia na biosfera. Ela também sustenta a base da cadeia alimentar na alimentação de substâncias orgânicas proporcionadas pela planta verde, que produzirá alimentos para seres heterótrofos. O processo de fotossíntese ocorre no interior da célula vegetal a partir do CO2, dióxido de carbono, e do H2O, que é a água, como forma de produzir glicose. Em resumo, a água e o carbono são as substâncias necessárias para realizar a fotossíntese. As moléculas de clorofila absorvem a luz solar e quebram a água, liberando O2 e hidrogênio. O hidrogênio une-se ao carbono e forma a glicose. Esse processo resulta na equação geral, que é 12H2O mais CO2, produzindo luz, 6O2 mais C6H12O6 mais 6H2O. A fotossíntese ocorre no cloroplastos, uma organela presente nas células vegetais, onde é encontrado o pigmento clorofila, responsável pela cor verde dos vegetais. Os pigmentos podem ser definidos como qualquer tipo de substância capaz de absorver a luz. A clorofila é o pigmento mais importante dos vegetais para a absorção da energia dos fótons durante a fotossíntese. Outros pigmentos também participam do processo, como os carotenoides e as ficobilinas. A luz solar absorvida apresenta duas funções básicas no processo de fotossíntese. A primeira é impulsionar a transferência de elétrons através de compostos que doam e aceitam elétrons. E a segunda é gerar um gradiente de prótons necessário para a síntese de ATP. A fotossíntese é dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura. Na fase clara, como o próprio nome define, as reações que ocorrem apenas na presença de luz e acontecem nas lamelas dos tilacoides do cloroplastos. A absorção de luz solar e a transferência de elétrons ocorre através do fotossistema, que é dividido por fotossistema 1 e fotossistema 2. Os dois fotossistemas estão ligados por uma cadeia transportadora de elétrons e atuam de forma independente, mas complementar. Dois processos importantes acontecem nessa fase. O processo de fotofosforilação é basicamente a adição de fósforo com o ADP, que é a adenosina de fosfato, resultando a formação de ATP. A fotofosforilação é dividida em acíclica e cíclica. A acíclica, os elétrons que foram liberados pela clorofila não retornam para ela, e sim para outro fotossistema. A fotofosforilação cíclica, os elétrons retornam para a mesma clorofila que os liberou. No processo da fotólise da água, consiste na quebra da molécula de água pela energia da luz do sol. Os elétrons liberados no processo são usados para substituir os elétrons perdidos na clorofila no sistema 2. E para produzir o oxigênio, que a reação geral da fotólise é 2H2O, produzindo luz, O2 mais 4 elétrons. Como podemos ver, na fase clara, ela recebe a luz, água, o ADP e o NADP. E ela está liberando o oxigênio, o ATP e o NADPH. A outra etapa da fotossíntese é a fase escura. Por ter esse nome, não significa que ocorrerá no escuro, mas sim que não depende totalmente da luz. Durante essa fase, a glicose será formada a partir de CO2. Assim, enquanto a fase luminosa fornece energia, na fase escura fornece a fixação do carbono. O que pode explicar essa fase escura é o ciclo de Calvin, onde na primeira etapa ocorre a fixação do carbono. A cada volta, uma molécula de CO2 é adicionada. 6 moléculas de RUDP com 5 carbonos unem-se a 6 moléculas de CO2, produzindo 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, com 3 carbonos. Na segunda fase já ocorre a redução e a produção de compostos orgânicos.
As 12 moléculas de ácido fosfoglicérico são reduzidas a 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico. Já na terceira etapa, das 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, 10 combinam entre si e formam 6 moléculas de RUDP. Das 2 moléculas de aldeído fosfoglicérico que sobraram, serve para dar início à síntese de amido e de outros componentes celulares. Na fase escura, diferente da fase clara, ele recebe o dióxido de carbono, libera a glicose, recebe o ATP, o NADPH e libera ADP e NADP.